Bem-vindos! Muito obrigada pela presença de vocês aqui. A minha primeira live, eu estava falando sobre o tema dessa live, que é o medo vem da onde? Como entender o medo e superá-lo. Então, agora que vocês estão me escutando, que ótimo! Eu gostaria que vocês compartilhassem essa live, chamassem para a live amigos, familiares, pessoas que se identificam com a questão do medo, que é um tema que está realmente afetando muitas pessoas. Durante o período aí que eu coloquei para as pessoas escolherem a respeito do medo, ou se queriam um tema ansiedade, muitas escolheram o medo. Então, realmente, verdadeiramente, tem muitas pessoas que vivem com o medo presente nas suas vidas. Então, eu gostaria que vocês compartilhassem essa live, por gentileza. E eu vou chamar aqui a minha convidada especial. Vamos ver se ela está online aí. Olá, Cris, seja muito bem-vinda. Olá, Tati, bem-vinda. Bom, vou chamar agora a minha convidada especial. Olá, Olá, não estou te vendo. tá carregando aí um pouquinho. Ah, tá Vamos ver bem. se aparece. Gente, vamos dar um desconto, é a primeira live e também a conexão aqui é internacional. Nossa convidada está no outro lado do oceano. Dá para me ver? Não estou te vendo ainda, não. Vocês conseguem ver ela, gente? Fala para mim. Eu não estou vendo ainda, não. Vamos lá, vamos Não. averiguar. Agora, hein? Aí! Olá, Micaela, seja muito bem-vinda. Muito Gente, obrigada. para quem não sabe, a Micaela é minha filha, é minha primogênita, tem 26 anos. Ela mora na Espanha. E vocês devem estar se perguntando, né? Por que que ela convidou a filha para fazer a live? Bom, tem um motivo muito importante aqui, mas eu poderia chamar realmente um especialista, um médico, né, que pudesse falar para a gente sobre o medo, mas eu vou ser sincera com vocês, tá? Eu acho, sinceramente, que a melhor forma da gente se inspirar são através de casos reais. E a Micaela tem muitas vivências, tem muitas experiências de casos onde ela teve que enfrentar o medo. E eu, como mãe dela, estava ali presente também. Teve muitas situações que sim, outras que não. E eu acredito que vale a pena muito a gente escutar, porque ela, sendo jovem, ela já enfrentou muitos medos na vida dela, né? Então, eu gostaria, assim, que a gente desse início nessa live e eu vou perguntar para ela, o que que você acha, Micaela? O medo vem da onde? Então, eu acho que o medo, ele vem... Olha, gente, estou bem nervosa, hein? Olha, eu acho que o medo, ele vem da mente, né? Dos Uhum, pensamentos que a gente alimenta, ruins na nossa mente. Tem os medos reais e os medos que a gente alimenta na mente. Não, mas não todos são reais, né? uhum,
Sim, na realidade até eu estive buscando, né, o significado, assim, o conceito do medo, e, por exemplo, o dicionário da língua portuguesa, ele fala assim que o medo é um sentimento de grande inquietação diante da percepção de espiritual de um perigo iminente, real ou imaginário. Então, a gente pode, com isso, averiguar uma coisa, né? Que o medo, quando ele é real, ele é bom. Porque o que, que ele faz? Ele nos protege, né? Se nós não tivéssemos medo em absoluto de nada, o que, que ocorreria conosco? Nós estaríamos andando em meio ao tráfico, ao trânsito, a gente andaria na selva, sem medo das feras, dos animais. Então, obviamente que o medo, ele sendo ponderado, ele sendo lógico, ele nos protege, e é natural da raça humana. Mas a gente tem que averiguar até que ponto o medo ele é real ou ele é imaginário, né? Porque quando o medo ele passa a ser imaginário é quando ele nos paralisa, ele começa a nos bloquear, ele começa a travar a nossa vida, né? E aí uma das coisas que ajuda muito a gente a reconhecer então quando ele é real ou imaginário é através do quê? Do autoconhecimento. Então, por exemplo, eu estive lendo alguns livros e algum deles falava o seguinte, assim, eu até fiz uns apontamentos aqui, é a minha primeira live, gente, vamos lá. Ó, então, vamos assim, pegar como um ponto de partida, né? Muitas pessoas, elas me procuram, porque eu sou terapeuta holística, né? Então, as pessoas vêm até mim e elas falam, Vivian, eu tenho medo do escuro, por exemplo, né? E aí, quando a gente começa a trabalhar o autoconhecimento, a gente realmente determina que, em realidade, o que a pessoa tem medo não é do escuro, né? Ela tem medo do que está ali, né? Do que está, no caso, ela tem medo do que pode estar no escuro. Então, uma das coisas que a gente tem que averiguar é o real nome que a gente dá ao medo, né? Então, por exemplo, tem gente que fala assim, olha, eu tenho medo de alturas, né? Mas, na realidade, não é medo da altura. Quando você estuda em profundidade, você o que descobre que o medo que você tem é de cair. Então, a gente tem que desenvolver o autoconhecimento para a gente realmente identificar da onde vem o medo, por que, que ele está instaurado, o que, que deu causa a ele, né? Porque só assim a gente vai conseguir, então, superar, enfrentar, entender ele e superar ele, né? E aí, uma das coisas que me fez te convidar para participar dessa live é o fato, por exemplo, da tua história, né? Que eu conheço, mas as pessoas que estão aqui, elas não conhecem, né? Então, assim, é óbvio que muitas das coisas que nós tememos, elas provêm da própria educação, cultura que a gente recebe, do meio, né? Porque a gente sabe que o entorno, ele estimula a gente, ele acaba afetando, né? Ele intervém na forma como a gente reage com o meio, né? Então, por exemplo, você que viveu desde pequena com certas transformações na tua vida, tu poderia falar um pouquinho para a gente como que foi um pouquinho a tua história, porque eu sei, mas as pessoas que estão aqui, elas não te conhecem. Então, conta para a gente, por exemplo, desde lá da infância, um pouquinho. Tá bom. Gente, vamos dar Então, um descontinho para ela, porque ela é minha filha, eu sou envergonhada, imagine ela, né? muito, muito, né? Então, é, eu, eu penso que eu sou uma pessoa que desde pequenininha, desde pequenininha, pequenininha não, né? A partir dos 8 anos, mais ou menos, eu já comecei a passar por muitas circunstâncias de mudanças na minha vida desde pequena, onde já de pequena você aprende a ir superando medos e etapas, né? Então, eu penso, por exemplo, que eu desde pequena, ai, Desde que tu desculpa, tinha gente. 6 anos, né, que você saiu lá do Rio Grande do Sul comigo, né? Uhum, exato, desde que eu era pequena, eu já tive muitas mudanças na minha vida, né? Mudei de
muitos países, eu mudei do Brasil para a Europa. Na Europa eu mudei em vários países também. Desde pequenininha, bom, eu vivi muitas experiências assim, de mudanças, onde eu tive que afrontar várias vezes medos, que hoje já eu vejo superados, né? Graças a ter passado por eles, naturais, medos naturais. E também Vamos medo. colocar. Ah, desculpa, pode seguir, pode seguir. Não. Não, porque, por exemplo, uma das coisas que você recentemente vivenciou, que você realmente superou, né? Eu gostaria que você comentasse aqui, porque o que realmente eu quero que fique claro assim para as pessoas é assim, ó, os ganhos e as perdas da gente não enfrentar o medo, né? Então, por exemplo, assim, Uhum. quando a gente vê um medo que a gente identifica ele como real, então, por exemplo, o que houve, por exemplo, na pandemia, todo mundo estava realmente muito preocupado em se infectar com o vírus. Então, até certo ponto, né, tomando isso, partindo disso como um exemplo, até certo ponto é racional você ter medo porque você não sabe que vírus que é. Mas no momento em que você está tomando as devidas precauções, está se cuidando, mas aí você começa a se anular, você começa a se afastar de tudo, a não querer ver as pessoas, e mesmo depois de vacinado, você já não querer ter contato, e inclusive optar em se isolar, aí o medo ele já se tornou meio que uma paranoia, né? Então, Uhum. você, por exemplo, enfrentou na tua vida recentemente, até foi um pouco antes da pandemia, uma situação que fez com que você enfrentasse o medo, apesar das circunstâncias, né? Porque você Uhum. estava morando em uma circunstância que tu não queria, e aí você tinha Uhum. vários receios, vários medos, mas mesmo assim você enfrentou esse medo para poder conquistar coisas que foram depois conquistadas. Então conta para mim, porque eu quero ouvir essa história novamente, quero que os que estão aqui, que aliás eu agradeço, já vou agradecendo, muito obrigada por estar aqui, é muito importante a presença de vocês. Vão fazendo, por gentileza, aí perguntinhas, eu vou responder Obrigada. depois. E então eu gostaria, Micaela, que tu contasse para nós aí o que aconteceu na tua vida que fez, que Uhum. foi uma coisa assim diferente e fez você enfrentar o medo. Tá bom, então, olha, é assim, eu, antes da pandemia, bom, eu passei por várias situações na minha vida, né, como eu disse, desde pequena eu mudei de país, da minha cidade natal, aqui a Espanha, Europa, em Maiorca, onde eu conheci o medo do novo, né? De quando você vem num lugar onde você não conhece, não tá tua família, tua mãe, a gente tá lutando, tudo. Essa história nova que, no princípio, é bem difícil. Depois você se adapta, né? Você passa esse medo. E Sim, daí, ai, desculpa. você, Tá, me... eu vou recordar então. Você então estava morando num apartamento, não era? E aí você estava enfrentando uma Recentemente, situação. uhum, uhum. Sim, recentemente eu estava morando num apartamento onde eu tinha muitos gastos, eu morava com meu namorado e a gente trabalhava junto, mas ainda assim, apesar disso, os gastos eram excessivos. Aqui é um lugar onde é muito caro morar. Então a Sim, gente gastava muito dinheiro, a gente estava já muito preocupado, a gente não sabia o que fazer. Então a gente pegou e teve uma ideia de morar numa autocaravana, mudar o nosso estilo de vida. Um mobile home, né? Como se diz sim, aí no motorhome, Brasil. sim. Motorhome, numa van. Então a gente queria tentar encontrar uma maneira de poder morar aqui e não ter tantas preocupações, né, mentais. A gente tinha medo todo o tempo de não ter dinheiro para a gente se sostener aí, Sustentar? né,
Sustentar, desculpa, gente. Ela ainda Sustentar. confunde o espanhol com o português, gente. Dá um desconto. A gente sustentar nesse apartamento. Daí a gente começou a buscar outras alternativas. Claro, a gente encontrou a alternativa de morar num motorhome, só que tinha várias Empecilhos. medos, empecilhos, mas quase tudo eram medos que você cria na mente, né? Ah, isso não vai dar certo, isso é uma loucura, as pessoas te dizem coisas todo tempo, tipo, ah, não, isso daí é uma vida louca, você é uma hippie, como que você vai morar assim? Isso daí é muito difícil. Coisas ruins também, isso não é uma forma de viver, então, se você não tá cômoda, muitas coisas que não só as pessoas falam, se você mesmo se fala, né, mentalmente, e você cria medos. Mas é verdade que eu tentava, depois de tantas situações na minha vida onde aprendi a superar e a me ajudar a não ter esses medos, eu não alimentava esses pensamentos, né? Eu tentava alimentar todo o tempo pensamentos de você vai conseguir, né? Sim, Morar dessa forma, era um sonho para mim. sim. E aí você, então, decidiu deixar de morar no que é o tradicional, né? Um Hum, apartamento com as contas pagas e tudo isso, que é um lugar assim que normalmente é tido como um lugar seguro, né? Um apartamento, uma casa, do que um uhum, motorhome, né? Porque muitas pessoas acham que é incômodo, que é perigoso, não é? Sai do uhum, padrão. E o aí, padrão. Uhum, exatamente, aí você com certeza começa a escutar muitas opiniões, né? Mas e aí uhum, você, mesmo enfrentando o medo e apesar de todas as adversidades, você comprou um motorhome, que é onde tu tá uhum. agora, né? Sim, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz de ter superado esse medo e ter dito, vamos lá, a gente consegue. E a gente fez e foi, nesse momento, uma das melhores experiências da nossa vida, né? Porque a gente fez uma viagem pela península, foi muito bonito. E claro, depois disso, segue, né, tendo outras coisas que vão acontecendo, e é que depois a gente voltar, justo veio a pandemia. Uhum. E claro, na pandemia foi uma loucura, né? Porque a gente pensou muito medo, né? Eu acho que foi um medo global, todo mundo com muito medo que ia Sim. acontecer, onde a gente ia morar, onde o dinheiro, tudo. E Mas olha que interessante, até vou te interromper. Olha que interessante. Vocês decidiram ir morar no motorhome justo no período em que começou a pandemia, né? E uhum, é, o fato de vocês estarem vivendo no motorhome permitiu que vocês estivessem no campo, com muito mais uhum, liberdade do que aqueles que vivem em casas ou apartamentos, estando em contato com a natureza, ou então vocês percorrendo toda a ilha. E era como se para vocês não tivesse o vírus, né? Porque se vocês estão ao ar livre, exato. e com Hum, certeza você deve ter pensado em muitos momentos. Que bom que eu tomei a iniciativa de vir morar no motorhome antes da uhum, pandemia. Que bom que eu uhum, enfrentei o medo, né? Eu não deixei o medo me paralisar. E agora exato, exato. eu até quero fazer assim uma observação, porque quando a gente desafia o medo, o que que a gente não só ganha com o fato da gente perceber que a gente é capaz, porque a gente tem que fazer tudo que a gente quer, mesmo tendo um medo. O medo ele vai estar presente e ele é Uhum, necessário, porque ele é como um apoio, ele é um suporte, ele consegue te dizer assim, olha, vai com cuidado. Se nós não tivéssemos o medo, a gente se atiraria de cabeça e não teríamos nenhum tipo de sabedoria e discernimento para fazer as coisas, né? O que a gente tem uhum, que fazer, assim, é não ter o medo como um adversário, senão como um aliado, né? Então a gente agarra a mão dele e fala assim, eu vou com medo, mas eu vou, não é? E aí, exato. o que eu penso também a respeito do medo, né? E eu estudo, e eu trabalho com isso, e leio muito,
e agora mesmo estou fazendo uma pós-graduação que está me permitindo abrir aí um leque de conhecimentos maravilhosos, sou muito grata ao que eu estou aprendendo, mas o que eu vejo também, assim, o tanto de autoestima que a gente adquire quando a gente afronta o medo, né? Enfrenta o medo. Então, ainda tem umas palavrinhas aqui em espanhol que eu ainda estou aí lapidando para o português, então, mas quando a gente enfrenta o medo, então a gente reconhece que a gente é capaz, né? E não precisa, assim, a gente enfrentar todo o nosso medo de vez, né? A gente pode ir 1% cada dia, né? Então, por exemplo, para tomar como exemplo, assim, uma pessoa que tem medo escuro, ela não precisa mudar radicalmente, né? Ah, eu não gosto de dormir no escuro, e aí, de repente, eu apago a luz totalmente. Não, pode ir suavizando, baixando os níveis, pegar aquela lâmpada que ela vai suavizando, pouco a pouco, atenuando a luz, né? Um pouquinho, aí você põe a luz um pouquinho mais fraquinha, já não é mais tão claro, né? Você já não está mais dormindo no claro. E aí, no outro dia, você se sentiu confortável com ter abaixado um pouco a luz, até que vai chegar a um nível que você vai enfrentar, dormir no escuro, e aí você vai provar para você que aquele medo, na realidade, ele existia muito mais dentro da tua mente do que necessariamente no mundo real, né? E aí, quando você consegue visualizar o medo desde esse patamar, onde você cruzou a barreira, é uma sensação maravilhosa, né? É uma sensação... Quando hoje você olha para trás e você vê, Micaela, todos os medos e os receios que você tinha lá, quando você morava no apartamento, que você pagava as contas, o medo de não ter o dinheiro para cobrir as suas despesas não era muito maior do que o medo que hoje você tem morando no motorhome? Fala a verdade. Sim, sim. E eram medos que realmente não existia, porque no final, eu fazendo isso, realmente eu tenho mais dinheiro, eu posso ter mais dinheiro do que a outra forma. Era só o medo de arriscar, de dar o primeiro passo, né? Isso, Realmente não era um medo real. claro. Mas olha só, então quer dizer que se a gente enfrenta o medo, a gente ganha autoestima, como a nossa Cris ali está comentando, sensação de superar, de conseguir, fortalece a nossa autoestima. Exatamente, perfeito, Cris. Descreveu a sensação, ela é maravilhosa, né? E aí, não é só isso, não é só a questão de você ter aquela autoestima, de você ter a sensação do superei o medo, eu sou capaz, então se eu sou capaz disso, eu sou capaz de mais. Senão que a própria vida, né, o próprio universo, ele vendo que você está preparada para ir para o próximo nível, digamos assim, ele te traz muitas outras oportunidades, né? Porque a vida vai estar sempre nos desafiando. Então, ele traz para nós como que recompensas. Então, assim, ó, fala para nós, Micaela, as coisas que sucederam com você, uma vez que você enfrentou esse medo, que você nem imaginava que iria acontecer na tua vida. Conta para nós, que eu sei, mas eu quero que as pessoas que estão nos assistindo, elas vejam e assim elas possam se inspirar e dizer assim, olha, o que eu estou perdendo, né? Por não enfrentar o meu medo. E o que eu posso ganhar se eu enfrentar o meu medo? Quantas coisas eu posso adquirir para a minha vida, para o meu crescimento pessoal, para o meu crescimento material, né? As infinitas oportunidades que eu estou desperdiçando que eu poderia estar realizando e obtendo. Conta para nós, por gentileza. Então, depois de eu ter comprado a autocaravana, a mobile home, né? Uhum. A gente, depois disso, de arriscar, a gente fez essa viagem linda, maravilhosa, que foi Por super onde barata foi até. a viagem? Conta aí pro pessoal para onde foi a viagem. A gente fez toda o que é Andalucia, aqui na Espanha, é toda a parte sul da Espanha, e é tudo praia e costa, bem lindo. Cheio de campings lindos, e é uma viagem, na verdade, que foi bem barata, porque se você vai com a autocaravana, até recomendo aí, se você vai com a Motorhome. autocaravana, na verdade, motorhome. Se você compra uma motorhome, na verdade, quando você vai nos lugares, você não paga hotel, não paga
não precisa pagar restaurante, não precisa pagar muita coisa, né? Você pode viajar muito mais barato. Sim. E, claro, a gente fez essa viagem linda. A gente voltou e na quarentena, apesar do medo do que poderia acontecer, na verdade a gente viveu umas experiências super bonitas também, né? Porque tava tudo vazio e a gente ia para umas praias lindas, maravilhosas e tudo tranquilo e tal. E bom, e depois disso também, uma coisa maravilhosa que aconteceu é que, graças a isso, a gente ajudou a muitas mais pessoas morarem com esse estilo de vida. A gente atraiu muita gente para esse estilo de vida e pessoas que também nos ajudaram economicamente por estar ajudando elas, né? Então, abriu muitas portas. E através disso, a gente ficou bem conhecido aqui na ilha pelo fato de estar vivendo e atraindo essas pessoas também, que fizeram, a gente saiu no jornal e tudo aqui, e fizeram uma entrevista com a gente, fizeram como um documental da nossa vida. Sim, documentário, desculpa. Documentário da nossa vida, da nossa experiência, de como a gente tinha superado isso na pandemia, de como tinha sido toda essa experiência. E foi maravilhoso a gente poder contar toda a nossa etapa, tudo que a gente tinha construído. E é maravilhoso. Depois a gente também começou a morar aqui, num campo lindo, maravilhoso, que é um paraíso. E tudo por arriscar, por dizer sim, sabe? Eu posso, e dar o primeiro passo, sabe? Porque tudo vem dos passos que você dá, pouquinho a pouquinho, nem tudo amanhã eu vou conseguir. Eu quero uma coisa, tá, eu vou alimentar pensamentos para isso. Eu vou alimentar isso bom que eu quero para mim, né? Eu não vou alimentar o porquê não. Eu não vou fazer porque não posso, porque isso pode ser ruim. Não, eu quero isso. Positivo, né? Exato, mas focar no ponto positivo desse objetivo, né? Não só no negativo. Você tocou até num ponto muito importante, né? Porque assim, ó, se na vida da gente nós temos infinitas possibilidades, a gente tem 50% da possibilidade de que as coisas não dê certo, mas 50% de possibilidades que as coisas dê certo, né? Agora, por que é que a gente sempre pensa nos 50% que pode não dar certo, né? Isso daí é porque tem muitas outras coisas envolvidas, né, com questões das próprias crenças limitantes que a gente traz, da sociedade, da cultura, da família em que a gente nasceu, né, do que a gente escutou desde criança e das coisas que a gente foi alimentando ao longo dos anos, né, mas também tem muito a ver com a autossabotagem. E tudo isso se resolve através do autoconhecimento, né? E o autoconhecimento a gente trabalha ele através de terapia, né, gente? Então, por favor, se vocês precisarem de uma terapeuta holística, aqui estou eu, né, fazendo uma publicidade aí, vamos aproveitar. Mas é muito sério bom. Mesmo, através do autoconhecimento a gente consegue superar muitas coisas. Eu vou voltar ainda aqui para contar muitas outras coisas sobre a minha vida, sobre as minhas experiências também. Quis dar começo nessa primeira etapa aqui, a minha primeira live, fiz questão que a minha filha participasse, porque ela é uma pessoa muito importante, obviamente, né? Mas ela é uma das pessoas, ou por que não dizer, a pessoa que mais me conhece, a pessoa que mais permaneceu anos comigo, né? Então ela é a minha testemunha fiel de todas as coisas que eu enfrentei, que não foram poucas. Eu vou trazer ainda aqui para vocês muitas histórias reais que eu vivi, e eu gostaria também de dizer que, por exemplo, a experiência que a Micaela teve foi uma experiência que ela nunca talvez tivesse vivido se ela não tivesse enfrentado o medo dela de deixar a comodidade, né, a zona de conforto, de viver numa casa normal, apesar de que muitas pessoas com certeza, né, até para mim que sou mãe, falavam assim, mas você vai deixar a tua filha viver no motorhome? Eu dizia, bom, primeiro que eu não posso deixar nada, porque ela é maior de idade, ela tem essa carinha de boneca, gente, ela é essa carinha de menina, mas ela tem 26 anos, ela é adulta,
ela já desde muito jovem, ela foi morar na Alemanha sozinha, com 18 anos, foi estudar lá, e para ela também foi um momento em que ela enfrentou muitas questões, né, não só com relação à temperatura, à cultura, o idioma, mas foi a primeira vez que ela saiu da casa da mamãe, foi viver sozinha, viver as suas próprias experiências, né, então, assim, a gente tem que enfrentar os medos, apesar das dificuldades, porque o medo sempre vai existir. Então, se a gente já sabe que o medo ele vai estar presente, o que a gente tem a perder, né? Enfrentando ele? A gente tem que superar. E uma das coisas que às vezes as pessoas falam assim, para você é fácil, Vivian, porque você sempre saiu da tua terra muito cedo, você viajou muitos países e tal. Não, não é a questão de que é fácil, né? Porque eu também fui surpreendida pela vida por muitas situações em que eu não imaginava que eu iria viver, né? Como, por exemplo, eu vou deixar aqui para outra live para mim explicar mais a fundo essas questões, mas só para dar uma pincelada, assim, eu já passei por uma morte muito brusca, né? Que foi o falecimento do meu pai, eu tinha 10 anos, e depois, quando eu tinha 30 anos, a minha mãe também faleceu de câncer. Então, tem muitas histórias aqui para mim contar para vocês, mas o que eu posso dizer é que realmente o medo, ele vai estar sempre presente na nossa vida e que nós temos, sim, que arriscar, encontrar todas as nossas potencialidades e reconhecer as nossas limitações. Então, a gente reconhece as nossas capacidades, a gente reconhece as nossas limitações, a gente vai estudando aí um meio termo, se respeitando, obviamente, porque não adianta forçar, porque isso não vai gerar autoconfiança, por isso é muito importante o autoconhecimento, ele faz você realmente reconhecer o que está te travando, o que é que está te bloqueando, aonde você pode melhorar, e isso é muito importante para a gente poder superar o medo. O medo, gente, ele é um tema que eu poderia ficar aqui horas e horas falando, mas, infelizmente, o Instagram só permite a gente fazer uma live de 1 hora. Então, para dar continuidade na questão que nós estávamos conversando sobre a Micaela, só vou observar aqui um comentário da minha amiga Linda. Muitas vezes o medo me deixou seguir com alguns projetos. Muitas vezes o medo me deixou seguir com alguns projetos. Explica um pouquinho mais, Linda. Você seguiu com projetos mesmo tendo medo, é isso? Bom, eu vou esperar eu vou seguir e quando ela completar essa frase aqui, eu volto aqui. Mas então, por exemplo, a situação da Micaela, ela enfrentou o medo e a raiz dela ter, não seguir, ok, muitas vezes o medo não me deixou seguir alguns projetos. Então, neste caso, o que eu faço? O que eu faria, né? Eu analiso os prós e os contras, né? Então, eu coloco num papel, seguir aonde eu estou, que é a zona do conforto, ela é sempre mais quentinha e gostosa, e ir atrás dos meus projetos, os prós e os contras. Mas isso daí não é apenas na questão momentânea. A gente tem que analisar o que a gente quer alcançar a longo prazo. Então, aonde eu vou estar daqui 5 anos se eu seguir com o mesmo medo que eu estou? Aonde eu teria alcançado os meus objetivos, eu vou estar feliz, eu vou estar frustrada. Que tipo de vida que eu quero para mim? Por isso, o autoconhecimento ele é tão importante, porque através do autoconhecimento, a gente consegue não só trabalhar o medo, a gente trabalha os propósitos de vida, porque a gente tem que ter esses propósitos, para a gente saber onde a gente está indo. E aí, quando a gente sabe onde a gente está indo, a gente consegue detectar os medos que estão nos travando, o que a gente pode fazer com eles, as potencialidades que eu tenho, a gente vai desenvolver elas, porque na realidade, assim, vamos analisar de uma forma bem panorâmica. Todos nós somos seres humanos e todos nós temos medo. Mas, além disso, nós temos o quê? Recursos. Todos nós, gente, viemos ao mundo com recursos, independente da nossa condição econômica, da nossa religião, da nosso status social, da nossa família. Dentro de cada ser humano, a gente tem todos os recursos necessários
para que a gente possa desenvolver qualquer coisa, que a gente possa superar qualquer coisa. O que nos diferencia um dos outros? É que algumas pessoas, elas desenvolvem esses recursos e outras não. E a forma que a gente tem de desenvolver esses recursos, não há maneira, não tem outra forma, é através do autoconhecimento. E isso daqui eu prometo para vocês que eu venho aqui e eu falo mais desse assunto em outra live, mas eu gostaria de agora voltar para o tema da Micaela. Quanta coisa a Micaela teria deixado de viver se ela não tivesse enfrentado o medo dela, né? Porque, veja bem, ela saiu no jornal, ela ficou conhecida, não só na ilha, ela ficou conhecida na Espanha, em outros países. Depois ela participou de um documentário. Eu vou trazer aqui para vocês depois, eu vou colocar nos stories, eu vou colocar no feed, fotos dela e do namorado que saíram lá no jornal. Vou fazer lá vou colocar um link para vocês poderem ver o documentário lá, onde ela saiu na TV espanhola. Foi muito legal, não foi só com ela, foi com outras pessoas, mas foi muito bacana. E então várias portas abriu para ela, coisa que ela nunca teria vivido, não é verdade, Micaela? Acho que travou. Aí agora. Não tem problema, já voltamos. Vocês estão nos vendo? Tá me vendo, Micaela? Eu tô te vendo, tô te Tá me escutando bem. ouvindo? Tá tudo certo? Vocês estão me Uhum, vendo, pessoal? sim. Vocês estão me ouvindo? Ok. Vou dar continuidade, hein? Se ninguém está dizendo aí que está travado, eu vou seguir. Então, se a Não, Micaela não não tá. tivesse... Como? Não, que não tá travado, eu acho. Acho que não. Eu tô Tá te vendo certo? e escutando bem. Tá bom. Então, vamos seguir. Então, se a Micaela não tivesse se permitido, ela não teria vivido estas coisas. Mas, ok, Micaela, e agora qual que é a tua real situação? Você está com novos projetos? Você está preparada para enfrentar novos desafios? Essa situação de você ter enfrentado é, esse mundo de saída do padrão de viver numa casa e ir morar num motorhome, te aumentou a autoestima, não foi? Te fez sentir uma sensação de poder? Fala sério, fala para nós. É gostoso isso, Sim, muito quando a gente bom. sente que enfrentou um medo, deu tudo certo. E aí, conta para nós. Qual é o Nossa, próximo quando a gente. capítulo da tua história? Então, quando a gente supera o medo, é, você ganha muita autoestima e você se sente mais forte, né, pra ir enfrentando. E eu acho que o medo pode chegar a ser saudável em algum sentido, não se você alimenta bem ele no sentido do desafio, né? De te desafiar e dizer para você, eu vou fazer isso porque eu quero, porque eu posso, porque eu quero mudar, porque eu quero e não interpretar ele do lado ruim, né? Então, eu a partir de ter vivido muitas experiências assim, de me enfrentar ao medo, de buscar desafios, eu depois de ter conquistado tudo isso, eu queria mais. Eu queria, tipo, mais medo, mas não no sentido ruim, né? Mais No sentido desafios, bom, né? mais desafios, né? Eu quero me enfrentar, eu quero aprender mais de mim, sabe? Uhum. Então, agora mesmo, dentro de 6, 5 dias, eu vou mudar outra vez de lugar, eu vou ir embora sozinha para outro lugar, morar sozinha, Em outro para lugar, outro aonde? país, Em outro país? para Portugal, é, para outro país, para Portugal. E claro, eu tô nervosa, eu tô com medo, mas esse medo também me faz ver outras perspectivas, oportunidades que eu posso lograr, né, no futuro se eu me Conquistar. enfrentar ele. Porque se eu ficar no que é confortável, eu já aprendi o que eu tinha que aprender nessa etapa da minha vida, de ter me enfrentado o antigo medo. Agora eu tenho que enfrentar outros medos para aprender desses outros, né? Então, Pouco a pouco ele vai te fortalecendo, não é? E aí você vai aprendendo a conviver com o medo de uma forma saudável, sem deixar que ele te paralise, né? E aí uhum, você compreende que
todo tempo na vida, a cada instante, a gente vai tendo que se deparar com situações de medo, onde a gente vai ter que se confrontar com situações que todo tempo vai estar desenvolvendo novas ferramentas na gente, né? E é interessante porque o medo ele também te permite te conhecer. Porque até o momento em que você não vive uma situação que você nunca viveu, você não sabe até onde você é capaz de chegar, né? Eu, por exemplo, há muitos anos atrás, eu fui assaltada, estava com uma amiga minha, até se ela tiver aí na live, se manifeste Juliana Guerra, não sei se ela tá, mas nós fomos assaltadas na rua e ela começou a chorar desesperadamente, né? E eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse assaltada, mas eu acho que se eu parasse para pensar num assalto, eu imaginaria que eu também ia ficar chorando, alguma coisa assim. Mas a reação que eu tive perante essa situação de pânico, de medo, foi assim, inesperada, porque eu fiquei super tranquila. Eu falei até pro assaltante, olha, por favor, deixa eu só pegar o meu RG, porque, olha, trâmite na Polícia Federal é uma burocracia. Depois, eu fiquei pensando, o que que eu fiz, gente? Eu consegui pegar o RG, eu consegui pegar o CPF da bolsa, e eu falei para ele, não, fica tranquilo, tá tudo certo, olha, não se preocupa com a minha amiga, ela tá nervosa mesmo, mas vai na paz, vai tranquilo, vai de boa, fica tranquilo, hein? Tudo certo, leva meu celular, leva minha bolsa. Quando o assaltante subiu na moto, eu ainda levei a minha amiga na casa dela, ele acabou estragando a nossa noite. E aí, quando eu voltei para minha casa, que eu estava lá tranquila, é que eu fui me dar conta. Ei, Vivian, tu foi assaltada. Eu nunca pensei na minha vida que eu iria reagir ao medo dessa forma. Então, a gente nunca sabe realmente as nossas capacidades até a gente ser desafiado. Então, assim, sempre vamos ter desafios, sempre vamos ter situações em que a gente vai precisar analisar se o nosso medo é real ou imaginário. Então, eu gostaria, para a gente encerrar, né, antes que o Instagram nos expulse daqui, eu gostaria, Micaela, que você deixasse aqui uma frase inspiradora para que as pessoas possam compreender, né, possam entender o medo que elas têm e como que elas poderiam superar o medo delas, né? Eu sei que eu falei já que o tema ele é muito abrangente, é muito complexo, mas tenta falar e deixar uma mensagem de apoio, de estímulo, né? Para você que é uma menina tão valente, tão corajosa, por gentileza, deixa aí qual que é Então, a mensagem que você deixaria. Então, eu acho que é assim, o medo, ele, se você tentar olhar ele, né, do ângulo de que existe o medo natural, que ele é normal, que é um medo inesperado, que isso vai existir constantemente, um medo que você tem nato, né? E depois existe o medo que você cria. Se às vezes a gente pudesse se fazer consciente de que tem esses 2 meses, existem esses dois tipos de medo, e se dar conta de o que a gente alimenta na nossa cabeça, né? Que tipo de pensamentos a gente está alimentando todo o tempo, se são produtivos, se ele está alimentando coisas boas, porque quase sempre os pensamentos que a gente alimenta ruins são os que criam esse medo, eu acho. Então, o que eu penso é que a gente deveria, de às vezes, se autoanalisar um pouquinho em situações e parar para pensar um segundo, né? E dizer, esse medo que eu tô tendo é real, é de agora? Tá existindo? É uma coisa que tá acontecendo? É uma coisa que eu tô imaginando que vai chegar e não tá, e nem chegou ainda. É uma coisa que eu tô pensando num futuro próximo, mas não tá acontecendo na verdade, né? Na realidade. E também pensar em situações onde quando já são um momento que tá chegando, né? Tipo uma entrevista de trabalho, alguma coisa assim, pensar, tá, o que é o pior que pode acontecer? Se eu tô pensando isso e aquilo, né? Mas o que é o pior que pode acontecer realmente, né? Eu acho que esse pensamento às vezes ajuda bastante você se dar conta de que o pior que pode acontecer realmente
quase não existe a possibilidade de que exista, né? Esse pior. Então, eu acho que é isso. O medo. E também eu vejo que às vezes a gente sim tem que alimentar o medo, mas de uma forma positiva, né? Como isso, né? Não deixar que o medo te alimente, senão você alimentar o medo, mas de forma boa, onde você te motiva e cria desafios para você, sabe? Mas não no sentido de ter pânico ou de coisas que não são reais. E também assim, às vezes, quando a gente reconhece que esse medo ele está presente, a gente já tentou várias vezes fazer da iniciativa de mudar, de fazer alguma coisa para que esse medo ele não esteja presente, né? Porque eu também escuto assim, muitas vezes as pessoas falar, não, mas eu já tentei, né? Mas quantas vezes, né, você tentou? Você tem que tentar, 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 até você realmente se superar. E aí agora, para finalizar aqui essa live, eu quero explicar para vocês, então, por que que hoje, ao invés de eu trazer assim, um especialista, uma pessoa que realmente seja um expert em medo, por que que eu trouxe a Micaela, né? Bom, em primeiro lugar, porque você é além de ser minha filha, você é uma pessoa que eu admiro muito, né? Não apenas porque eu confio na educação que te dei, mas porque realmente eu confio na tua capacidade, eu sei que você é uma pessoa que é valente, é uma pessoa que é madura, muito madura para a tua idade, mas eu acredito que você é uma pessoa humilde, que quando você tem algum tipo de situação de medo, você não tem nenhum receio em você pedir ajuda, né? Em você realmente pedir auxílio, perguntar, isso também é importante. Quando a gente se sente desafiado e a gente acha que a gente não é capaz de enfrentar o medo, então a gente busca outros recursos. Eu não precisa enfrentar o medo totalmente sozinho. E uma prova disso é que agora eu estou aqui. Isso daqui para mim, gente, é algo assim, um pânico. Gente, eu nunca na minha vida imaginei que eu ia estar na frente de uma câmera falando ao vivo no Instagram ou em nenhuma rede social. É algo que eu tenho pânico. Mas existe até uma frase na Espanha que fala assim, a gente tem que praticar com um exemplo, né? Eu jamais poderia ou me sentiria uma terapeuta holística realmente capacitada e habilitada para ajudar as pessoas se eu fosse uma covarde, se eu fosse uma pessoa que não enfrentasse os meus medos. Eu não me sentiria no lugar de dizer assim, olha, vamos desenvolver as tuas habilidades, os teus recursos para você identificar de onde vem esse medo e você poder trabalhar ele se eu não fosse a primeira pessoa a enfrentar os meus medos. E a forma como nós temos de enfrentar os medos são várias, mas uma delas é essa, é a gente se apoiando em quem a gente ama. Então, não existia neste momento a melhor pessoa para eu convidar para fazer parte desse momento que para mim é muito importante na minha vida, que é a minha filha, que é uma pessoa que é o ser humano que mais viveu comigo na vida, né? Nem a minha mãe viveu tantos anos junto a mim, que é a minha filha. Então, assim, Micaela, minha filha, gratidão, muito, muito, muito obrigada por tudo, por você estar aqui sempre presente, me apoiando nas minhas decisões, me estimulando para que eu siga desafiando os meus medos. Obrigada por estar aqui agora comigo, mesmo com medo, porque eu sei que também você é muito mais envergonhada do que eu, né? Porque eu sou envergonhada, gente, mas eu já fiz teatro, então é diferente, né? Ela é muito mais envergonhada que eu, né? Então, assim, muito obrigada. Daqui um pouquinho o Instagram vai cortar a nossa conexão e eu não queria ser interrompida, então eu já vou agradecer aqui de antemão a participação de todos que estiveram aqui com a gente. Foi muito rapidinho mesmo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir que vocês compartilhem esta live, a minha primeira live. É muito importante para a minha jornada nesse novo
nessa nova etapa da minha vida, né? Porque quem me conhece mais próximo, quem é meu amigo, que está mais próximo de mim, sabe que eu passei por uma transição laboral. Então, o mundo das terapias é algo que há alguns anos já vem presente na minha vida, mas aqui no Brasil tem apenas 2 anos. Então, eu estou assim muito grata por vocês estarem aqui, a todos vocês, a cada um de vocês, muito obrigada. Eu quero esclarecer outras dúvidas em outros dias, eu não vou conseguir fazer isso agora. E, Micaela, muito obrigada. Você é motivo Obrigada a de você orgulho, também. você é motivo de orgulho para mim. Eu me sinto muito honrada de ser tua mãe e realmente foi muito importante a tua participação nessa live, por muitas coisas e principalmente por você estar aqui, mesmo de longe, pegando a minha mão e dizendo: vem, mãe, vem que você pode. Então, gente, se vocês têm algum medo que vocês não conseguem superar, não tenham vergonha, não tenham medo de pedir ajuda, mas superem, busquem auxílio, nem que seja através das terapias, porque com certeza conhecer a si mesmo vai ajudar vocês a superar todos os desafios. Não precisa vocês acreditar que vocês têm que destruir o medo. O medo, ele está porque ele tem uma função benéfica na nossa vida. Mas quando o medo paralisa e impede da gente conquistar os nossos sonhos, a gente tem muito mais perdas do que ganhos. E todos nós viemos para ser felizes. Então, saiba superar o medo, saiba se desafiar, pedir ajuda e buscar o autodesenvolvimento. Procure uma terapeuta holística. Muito obrigada e um bom final de semana para vocês. Gratidão por estar aqui. Muito obrigada. Tem alguma coisa a dizer, Micaela? Que eu queria te agradecer também por tanto carinho, tanto apoio durante anos, por ser essa pessoa. Eu estou muito orgulhosa de você. Você faz muito bem o seu trabalho com muito amor, dedicação. E estou muito feliz por você ter superado esse medo, porque eu sei que você estava com muito medo de fazer isso. Aí superou as duas juntas. Eu te dou a mão, mas e eu tô muito feliz que você tenha feito isso e, e que Muito obrigada. esteja podendo ajudar as pessoas nessa, com isso também, né? Porque é algo que todos nós vivemos e poder aportar é, é maravilhoso, é lindo. Estou muito feliz por você. Muito obrigada, minha filha. Eu te amo, viu? Aqui ao vivo para todo mundo saber. A Eu gente ama também te você amo. também, Beatriz. Obrigada, gente. Gente, de coração, ó, muito obrigada, muito obrigada. Deixem aí a opinião de vocês, compartilhem essa live, tá? Eu vou deixar ela aí gravada para quem não viu ver. E, por favor, deixem os seus comentários, tá bom? E é isso, eu agradeço pela participação de vocês e a gente se vê numa próxima live, se Deus quiser. Tchau! Tchau.